Olá pessoal, hoje nós iremos começar então com a disciplina de matemática, nossa aula 2, que está datada aí com o dia 19 de novembro. Hoje é um conteúdo novo que nós iremos trabalhar, expressões numéricas. E para acompanhar o conteúdo da apostila, nós temos ali um diálogo. Vamos ler? Eu não sei como fazer, por onde devo começar? Calma, Thaís, devemos começar pela multiplicação. Olha como é fácil. Então ali nós temos duas personagens, a Thaís e a Camila, e elas estão resolvendo esta expressão numérica que o professor trouxe aqui para a lousa com vocês, certo? A expressão numérica, pessoal, nós temos uma regra, nós temos uma ordem de resolução. Então aqui é uma expressão numérica simples para que vocês comecem a compreender o conteúdo. Vamos lá. Quando eu tenho uma expressão numérica, eu começo primeiro resolvendo multiplicação e divisão. Os demais termos eu apenas repito. Então, olhem aqui. O 10 eu vou repetir, certo? E vou resolver a minha multiplicação. Olhem aqui. 3 vezes o 7 é igual a 21. Se eu tivesse mais uma multiplicação ou divisão, eu continuaria resolvendo. Como eu não tenho, agora eu vou para a adição e a subtração. Então, 10 mais 21 é igual a 31, conforme vocês observam na apostila de vocês. Então, pessoal, guardem isso. Primeiro, se é uma expressão numérica simples, sem parênteses, que o professor vai explicar posteriormente para vocês, primeiro, multiplicação e divisão, depois adição e subtração, ok? Vamos então agora ao segundo exemplo, onde vai entrar o parênteses. Seguindo, pessoal, então aqui nós temos agora um exemplo de expressão numérica com parênteses, ok? Então, conforme o professor falou para vocês, o parênteses, né, quando ele surge dentro da expressão, ele tem ali a prioridade. Vamos lá então, essa expressão aqui, ó, 7 mais 4 multiplicado por 5. Tá, professor, aqui eu tenho uma multiplicação, mas primeiro nós vamos resolver o que está entre parênteses, ok? Então, olha lá, 7 mais 4 é igual a 11. Bom, consegui um número aqui e retirei do parênteses. Multiplicado por 5, conforme a apostila de vocês, agora eu dou continuidade. 11 multiplicado por 5 é igual a 55, ok? Conforme a apostila. Ali embaixo nós temos um lembrete, um quadro, que o professor vai fazer a leitura para vocês. Nas expressões numéricas em que não há parênteses, as multiplicações e as divisões devem ser calculadas antes das adições e subtrações, conforme o professor já citou. Nas expressões com parênteses, colchetes e chaves, primeiro devem ser efetuados os cálculos que estão entre parênteses, depois os que estão entre colchetes e, finalmente, o que estão entre chaves. A gente vai ver aí, pessoal, na sequência dos estudos, certo? Agora, nós temos aí uma atividade, duas atividades, na verdade, né? Onde a gente vai fixar, vai reforçar o que o professor explicou para vocês aqui na introdução do conteúdo. Número 1, pessoal. Resolva as seguintes expressões numéricas. O professor trouxe aqui para a lousa a questão A e B para a gente fazer juntos. E a letra C e a letra D vocês farão na apostila aí para que a gente possa fazer a correção e verificar o que vocês estão aprendendo sobre, ok? Então, seguindo as regras que o professor citou para vocês, aqui na letra A nós temos apenas adição e subtração. Vamos à resolução então. Então, primeiro a adição, eu repito os demais termos, né? 30 menos, resolvo a minha adição. 7 mais 10 é igual a 17, sinal de igual. Agora eu vou resolver a subtração. 30 menos 17, que vai totalizar 13. Então, o resultado dessa minha expressão da letra A é igual a 13. Agora, a letra B, pessoal. Aqui nós já entramos com multiplicação. Seguindo aquela regrinha que o professor falou para vocês. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então eu repito o primeiro termo,
calculo a minha multiplicação, 3 vezes 3 igual a 9. Igual, agora eu posso calcular essa subtração. 10 menos 9 igual a 1. Então, o resultado da minha expressão da letra B é igual a 1. Agora, a letra C e a letra D, vocês continuam seguindo as explicações do professor. Vamos para o número 2? Resolva as expressões com parênteses. Então, pessoal, conforme vocês podem verificar aí, agora já ficou um pouco mais complexas as expressões, certo? E vamos relembrar lá. Dentro dos parênteses, devemos respeitar a ordem de resolução. Primeiro, multiplicações e divisões e depois adições e subtrações. Então, o professor vai fazer com vocês a letra A. Acompanhem aqui. Então, ó, primeiro eu resolvo o que está entre parênteses. Então, 15, tiro 12, fico com 3. Repito o restante da minha expressão, certo? Agora, 3 multiplicado por 4 é igual a 12, ok? Em seguida, pessoal, o professor vai fazer com vocês agora a letra D. Aqui, pessoal, nós temos então o parênteses, né? Seguindo a ordem de resolução. Então, eu vou resolver o que está dentro dele, certo? Mas também seguindo a ordem lá. Multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Então, aqui, pessoal, repito, né? 20 dividido por 2 é igual a 10, ok? Repito a minha adição e o restante da operação, da expressão, certo? Agora, eu já posso ir lá para a minha multiplicação? Não. Primeiro eu tenho que finalizar o parênteses. Então, agora, 10 mais 3 igual a 13. Multiplico por 2, ok? E para finalizar, 13 multiplicado por 2 é igual a 26. Pronto, finalizei a minha expressão numérica. Agora vocês farão aí as demais expressões, seguindo as explicações do professor. Se for necessário, volte a videoaula, acompanhe novamente, leia o conteúdo da apostila, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, pergunte para o professor da sua turma, lá no grupo de estudos. Tchau, até a próxima aula. Olá, dando continuidade aí aos estudos da aula número 2 da apostila de vocês, o conteúdo de história de hoje vai falar um pouco sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra é dia de Zumbi dos Palmares. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Januário Garcia. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, vocês já sabem, né, que nós estamos no mês de novembro e o dia 20 de novembro é o Dia Nacional, então, da Consciência Negra. Vamos lá, então, para o texto? No dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passaram há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um de seus capitães. A localização do quilombo ficava onde hoje é o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que aguentar os maus tratos e castigos de seus feitores, como permaneceram amarrados aos troncos sob o sol, a chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos.
Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes, suas mulheres e filhas serviam de escravas sexuais para os patrões e seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de chão batido, não tinham móveis nem utensílios para cozinhar. As esposas dos barões é quem lhes concediam alguns objetos, para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo estando doentes eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem atendimento médico, motivo pela qual inventaram medicamentos com ervas naturais, ações aprendidas com os índios durante o período de colonização. Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravidão. A Lei do Ventre Livre foi a primeira das leis, criada em 1871, concedia liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, foi criada a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando nas casas de seus patrões, mesmo estando liberto. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. As oportunidades de vida que tiveram eram limitadas apenas aos trabalhos pesados, como não tinham estudo e não aprenderam outros ofícios além dos braçais. Porém, alguns conseguiram emprego no comércio. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram desde a colonização do Brasil. Suas conquistas, mas também serve para homenagear aqueles que lutaram pelos direitos da raça e seus principais feitos. Na data, são realizados congressos, reuniões discutindo-se a história de preconceito racial que sofreram, a inferioridade da classe no meio social, as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, a marginalização, a discriminação, tratando-se também de temas como a beleza negra, moda, conquistas e etc. Então, esse texto aqui que a gente acabou de ler, ele fala um pouquinho, então, sobre a história dos negros, dos africanos que foram trazidos, como a gente já viu em várias outras aulas, que foram trazidos à força para o Brasil e como eles foram tratados durante muitos anos aqui no Brasil na época da colonização. E aqui também o Zumbi, ele foi um líder do quilombo, quilombo de Palmares, como eu falei sobre os quilombos, na aula de geografia na apostila anterior, ok? Agora, com base nesse texto, a gente vai resolver as questões aqui abaixo. Responda de acordo com o texto. Marque um X na resposta correta. Zumbi foi morto por Quilombo de Palmares ou Antônio Soares? Por quem Zumbi foi morto? Letra B. Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos. O local abrigou uma população com mais de 20 mil habitantes ou 10 mil habitantes? Letra C. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra ou ao Dia da Pátria? Número 2. Marque verdadeiro ou falso para cada afirmativa. Letra A. Ao longo da história, os negros foram tratados com respeito? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Letra B.
As casas dos escravos eram de chão batido, não tinham móveis nem utensílios para cozinhar? É verdadeira ou falsa essa afirmativa? Também vocês irão assinalar. Letra C. O Quilombo de Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos? E a letra D. O Dia da Consciência Negra surgiu para lembrar o quanto os negros sofreram desde a colonização do Brasil e suas lutas e suas conquistas? Número 3. Relacione as leis, né, de acordo com a data aqui. A lei do ventre livre. Que dia que essa lei foi aprovada? Vocês irão colocar o número 1 na data aqui. A número 2, as leis dos sexagenários. Número 3, a Lei Áurea. E número 4, o Dia da Consciência Negra. Então, vocês vão colocar o número aqui de acordo com a data que essa lei foi aprovada, ok? E essa foi a nossa aula de História de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso reste alguma dúvida, entre em contato com o professor lá no grupo de estudos. Tchau e até a próxima aula.